Olha, eu sei de uma história, eu não posso falar o nome, porque senão eu sou processado, mas de um cara que foi se aconselhar com uma pessoa, um nome grande da teologia aí brasileira, e no meio do aconselhamento o conselheiro dormiu. Se você não quer passar por isso, esse vídeo é pra você. Veja, eu tô aqui nesse vídeo para falar sobre os passos fundamentais para um aconselhamento. Talvez você não seja um conselheiro, mas você queira buscar aconselhamento bíblico, e talvez você seja um estudante de teologia querendo tornar-se um conselheiro. Eu acho que isso é uma nobre função, um nobre ofício, um nobre chamado. A gente precisa muito de conselheiros bíblicos, né? A gente fica integrando, misturando Freud com Jesus, não. A gente precisa de gente assim que creia na suficiência do texto bíblico para alcançar o coração das pessoas. Mas eu acredito que tem pelo menos 8, para não dizer que presbiteriano só fala de 3 pontos, tem 8 passos inegociáveis do aconselhamento bíblico. Vamos lá? Primeiro, oração. Não é só aquela coisa de, vamos orar antes para Deus abençoar. Oração, um conselheiro orar o tempo todo, mas principalmente logo no começo, é a sinal claro de dependência dele da obra do Espírito ali naquele momento, de que é o Espírito Santo que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele ora porque ele sabe que depende de iluminação divina, não depende da sabedoria dele, da retórica, de quantos livros ele leu ou de quantos diplomas ele tem de teologia. Ele ora porque ele roga para que Deus tenha misericórdia daquele momento em que tem corações ali, um em direção ao outro, buscando direção divina. Então a oração, se um conselheiro bíblico não ora com você, seja no começo, seja no meio, seja no final, eu já me aconselhei com gente que orou no começo, teve gente que me ouviu, que é o próximo ponto, mas aí no meio, antes dele falar, ele orou, foi muito legal. Independentemente, se ele não ora com você frequentemente, não é um bom sinal. Segundo, é escuta. Tá na moda, né? Falar de escuta ativa. Eu prefiro uma escuta atenta e crítica, e eu vou explicar por quê. Lá em Provérbios, capítulo 20, diz que a palavra vai do ouvido ao coração. Na estrutura hebraica de enxergar o ser humano, o ouvido não leva ao cérebro, o ouvido leva ao coração. Sempre nós temos imagens bíblicas daqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não escutam, se tornam como ídolos que têm ouvidos, mas não ouvem, porque se trata do nosso aparato cognitivo. É uma metáfora do nosso aparato cognitivo. Ouve, ó Israel. Ouvir era lugar de crer, era lugar de transformar a direção do coração. E quando um conselheiro está ouvindo, ele está mais assim do que só procurando e anotando coisas para perguntar depois. Ele está tentando chegar, de fato, ao que está por trás. Ele está querendo chegar, de fato, a entender, e por isso uma escuta ativa, porque está no coração da pessoa. Às vezes a pessoa está ali falando de uma série de problemas dela no trabalho, mas o que ele precisa é de um conselho sobre idolatria. O que ele precisa é de um aconselhamento em orgulho. Às vezes ele tá ali com uma série de traumas, vítima de uma série de abusos, mas o que ele precisa ali é de fé. Às vezes ele vem reclamar de uma série de coisas da igreja, mas o que ele precisa é voltar a olhar a Jesus. Então você tem que ter uma escuta muito aguçada, não como aquele que está fazendo, como diz na filosofia da psicologia, uma análise da linguagem, mas você está tentando discernir da boca falando do que o coração está cheio. Esse é o segundo ponto. Agora, o terceiro, preste atenção nisso aqui, porque talvez seja a grande contribuição que eu tenho para te dar nesse vídeo. Você ser capaz de determinar o foco da condição decaída. Que é isso, Pedro? Vamos chamar de FCD. Esse é um conceito de um pregador e um teólogo norte-americano chamado Bryan Chapell. Ele está no livro dele, Pregação Cristocêntrica. Eu gosto muito desse conceito. O ponto 3 e o ponto 4 aqui dos passos do aconselhamento bíblico é você determinar o foco da condição decaída. Primeiro do ouvinte e depois do texto bíblico. Vamos primeiro determinar o foco da condição decaída do ouvinte. Determinar o foco da condição decaída é você ouvindo e tentando perceber aquilo que a boca fala de um coração cheio, é onde está o efeito da queda naquela pessoa. Como eu mencionei, ela está falando de problemas da igreja, mas é um problema de orgulho. Ela está falando de tentações sexuais, mas na verdade ela é uma pessoa narcisista. E você está, então, o tempo todo muito atento para poder definir o que é o foco da condição do ouvinte. O foco da condição dele como pecador, a queda, que é justamente o que precisa de uma palavra de redenção. E aí, então, o quarto passo é determinar
um texto bíblico que tenha um FCD igual, que tenha um foco da condição decaída igual. E esse é o grande trabalho do conselheiro. O conselheiro bíblico, ele não fica ali ouvindo a pessoa e falando assim, meu Deus do céu, me ajuda, me lembra um texto bíblico que tem a ver com esse assunto aqui. Não, muito objetivamente, de maneira muito técnica, ele determina o foco da condição decaída do seu ouvinte e em seguida ele vai, aí sim, na leitura bíblica que ele tem, no conhecimento teológico que ele tem, que ele precisa ter, tá? Não é sair assim, aconselhando as pessoas sem ter estudado teologia. Ele conhece a Bíblia e aí ele fala assim, cara, ele tá falando pra mim sobre sexualidade, mas o problema dele é orgulho. Qual é o texto bíblico que o autor original tinha a intenção de trabalhar um foco da condição decaída, também de orgulho dos seus ouvintes? Aí você pega o texto, abre diante dele e fala assim, olha, eu tô te ouvindo, você falou muito sobre isso, mas, na verdade, eu acho que você tá lutando com o narcisismo. Veja o que esse texto bíblico aqui fala. Aí você pega a palavra. Vai, lê o texto, explica o texto pra ele, aplica o texto nele, fala assim, tá vendo como o apóstolo Paulo tá lidando com essa questão? É a hora que a pessoa, se você faz bem esse trabalho do foco da condição decaída, é a hora que a pessoa fala assim, pastor, é exatamente isso, meu irmão, é exatamente isso, nossa amiga era assim, parece que esse texto é pra mim, eu não tava enxergando isso. Por quê? Porque a palavra de Deus tá trazendo luz ao coração dela. E aí, o quinto passo é você fazer um plano de ação. Não adianta também você só localizar o foco da condição decaída dela, localizar um texto bíblico que tem um foco de condição decaída semelhante, mas você tem que ajudá-la de maneira muito prática a obedecer a Deus. Jesus, quando ressuscitou e apareceu aos discípulos, em Mateus capítulo 20, versículo 28, ele disse algo ali que é um detalhe que passa desapercebido. Ele disse ali, eis que eu tenho autoridade sobre os céus e a terra, portanto, ide por todo mundo pregar o evangelho, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu tenho falado. Ele não diz assim, ensinando-os tudo o que eles têm que saber, ensinando-os a obedecer. Um conselheiro bíblico, uma conselheira bíblica, ele tem que ensinar a obedecer. Ele tem que fazer aplicação prática para aquilo. Você está lidando com isso aqui? Como você sai dessa? Como agir assim? Um plano de ação. Você vai começar saindo daqui, você vai fazer isso aqui. Você depois, daqui 2 semanas, você vai fazer isso. Daqui 3 semanas, você vai observar de novo se isso está acontecendo. Daqui 4 semanas, você vai fazer isso aqui. Um plano de ação. O 6º passo, você vai, nesse plano de ação e nesse aconselhamento bíblico, encorajar ele na esperança. Você vai dizer assim, olha, você pode estar assim, muito duvidoso de conseguir realizar isso, mas tem esperança. E aí, de novo, fala da dependência do Espírito Santo, do autor da fé, tanto o autor quanto o consumador. Ele coloca em nós tanto o querer quanto o efetuar. Não depende de você, sua santificação também é pela fé. Encoraje-o na esperança. O 7º passo é dê referências e dê recursos para ele. Você estabeleceu um plano de ação, dê recursos. Olha, você vai ler esse livro aqui que fala sobre esse assunto. Uma coisa que eu faço, tem alguns estudos que eu dou na igreja que eu não publico nem no YouTube, nem no Spotify. Eu gravo, deixo no meu celular. E aí, quando eu aconselho alguém que está lidando com uma questão, eu falo assim, olha, eu vou te mandar uma pregação, eu vou te mandar uma aula que é exatamente sobre esse assunto, você vai ouvir e vai me dizer. Isso é o plano de ação. Você dá recurso para a pessoa. Você vai assistir esse filme, você vai ouvir esse podcast, você vai meditar nessa canção aqui durante a semana e você vai me dar feedback. Esse é o último passo, o 8º passo. Acompanhamento. Essa ideia de que o conselheiro bíblico é uma espécie de um mago, que a pessoa vai lá, fala com ele solta um versículo bíblico para ela e ela vai embora para casa com os problemas resolvidos, não existe. É por isso que o ambiente, o meio ambiente, o ecossistema do aconselhamento bíblico é a igreja. O conselheiro bíblico, ele é um discipulador daquele que ele aconselha. Ele não é o paradigma do médico que a gente vai ao consultório, sai com uma receita e vai embora. Se fizer o exame e não quiser mais voltar, não precisa voltar. Não. Acompanhamento. Você precisa ser acompanhado. De tempo em tempo ele tem que ligar, ele tem que te mandar mensagem, ele tem que saber como é que você tá. Por quê? Porque não se trata de um conselho só que você vai receber, é uma caminhada. Então, oração, escuta atenta, foco da condição decaída, tanto do ouvinte quanto do texto bíblico, plano de ação, encorajar na esperança, referências e recursos e acompanhamento. Um aconselhamento bíblico com um ou outro elemento desse, ele é mais pobre e ele é mais suscetível, perigoso, para que você acabe confundindo, ao invés de um conselho bíblico, você acabe ouvindo bons conselhos, a experiência do conselheiro, compartilhando com a pessoa que não tem valor perene e que mais, que Deus não tem compromisso, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. A palavra dele não volta vazia, ela sempre cumpre o objetivo dela, pode ser para salvação ou pode ser para o julgamento, mas Deus tem compromisso com a palavra dele, e ele não tem compromisso com a nossa experiência, nosso conhecimento filosófico, psicológico, terapêutico. Deus tem compromisso redentivo com a palavra dele. Esses são 8
passos fundamentais para o aconselhamento bíblico. Agora, vocês lembram que no meio do vídeo eu falei pra vocês que não basta assim a pessoa querer, nossa, eu quero muito ser um conselheiro, uma conselheira. Mas veja uma coisa, se você não tiver quadro de referência teológico, você vai ser a pessoa por quê? Se estudar teologia, uma das coisas aqui no Invisible College que a gente valoriza muito é formar homens e mulheres que são conselheiros bíblicos. Muita gente quer se dedicar ao ministério da palavra, mas não vai ser um pastor ordenado, não é só mulheres de igrejas que não ordenam mulheres, mas homens também que não querem ser pastores. Nós precisamos de conselheiros bíblicos, nós precisamos de pais e mães capazes de aconselhar os seus filhos biblicamente. As inscrições para as tutorias do Invisible College estão abertas até o final de outubro. O link está aqui embaixo. E um dos pilares nossos é dar a vocês uma teologia bíblica. E o penúltimo mês é aconselhamento bíblico. Nossa, mas eu vou demorar 11 meses para estudar aconselhamento bíblico? É porque uma matéria vai acumulando com a outra. E aconselhamento bíblico é justamente uma matéria que depende de muitas outras coisas. Depende de hermenêutica, depende de teologia bíblica, depende de apologética, teologia sistemática, história do dogma. Para ser um bom conselheiro, você precisa fazer um belo curso. E então chegar a hora de compartilhar na vida das pessoas. Se você acha que isso é para você, Deus está te chamando, as pessoas ao seu redor reconhecem esse chamado, o Invisible College é para você. É a maneira mais flexível, mais robusta, mais preocupada com a sua formação para fazer você alguém que proclama aquilo que Deus tem compromisso, que é a sua palavra.